Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a mensagem que nós vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas também transformação. Bora, Jesus, és bem-vindo para falar conosco, Senhor. Amém? No teu santo nome, Pai, estamos aqui para te ouvir. Oh, gente, glória a Deus. Que alegria hoje, a gente está chegando no último episódio do Sermão de Jacó, gente. A gente caminhou por essa série inteira de 12 episódios, finalizando hoje, tribo por tribo, e agora chegamos a Benjamim. E que encerramento maravilhoso ele vai nos proporcionar, porque a história de Benjamim é uma das mais profundas e simbólicas de toda a Bíblia. Amém? Bora lá? Bora para o texto então, gente. Benjamim, o filho da dor, que se tornou filho da honra. O texto vai dizer, gente, lembrando que a nossa série está baseada em Gênesis 49, e o Benjamim, a partir do versículo 27, que vai dizer assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, finalizamos nesse episódio. Então vamos lá, olha só.
À primeira vista, né, quando a gente ouve assim a primeira vez, Jacó chamando Benjamim de lobo que despedaça, a gente até estranha, né? Porque alguns irmãos recebem palavras sobre fertilidade, outros sobre governo, prosperidade, e Benjamim é comparado a um lobo. Mas, como sempre acontece nas profecias de Jacó, existe muito mais por trás das palavras. Vamos para o significado? Benjamim. Quando Raquel entrou em trabalho de parto com o seu segundo filho, o parto foi extremamente difícil. Enquanto ela morria, ela deu ao menino o nome de Benoni. No hebraico, Ben, filho, Oni, dor, sofrimento, aflição. Portanto, Benoni, filho da minha dor. Isso está descrito lá em Gênesis 35, versículo 18. Só que Jacó não aceitou esse nome, ele recusou o nome Benoni. E ele decidiu chamar o menino de Benjamim, que no hebraico, Ben significa filho, e Amim, mão direita. A mão direita na cultura hebraica, meus irmãos, minhas irmãs, ela simbolizava honra, autoridade, favor, força, posição de destaque. Assim, Benjamim passou de filho da dor para filho da mão direita. Que poder as palavras têm, não é mesmo? Aquilo que havia nascido em meio ao sofrimento recebeu um novo destino. E ele é o caçula amado. Benjamim era o último filho de Jacó. Era também o segundo filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Depois da morte de José, ou aquilo que Jacó acreditava ter sido a morte dele, né? Benjamim tornou-se o tesouro mais protegido do seu pai. Por isso, Jacó resistiu tanto quando os irmãos precisaram levar ele para o Egito. O velho patriarca temia perder também Benjamim. Sem saber, porém, Deus estava usando Benjamim para restaurar toda a sua família. Vamos voltar para a profecia? O lobo que despedaça. A figura do lobo no texto, gente, ela não representa maldade. Ela representa coragem, força e capacidade para combate. Benjamim se tornaria uma das tribos mais guerreiras de Israel. Quando observamos a história bíblica, nós encontramos guerreiros extraordinários saindo da tribo de Benjamim. Por exemplo, Eude, o juiz canhoto, lembra? Que libertou Israel dos moabitas. Curiosamente, muitos benjamitas eram conhecidos por sua habilidade com a mão esquerda. Em Juízes, capítulo 20, versículo 16, lemos que podiam lançar pedras com a funda e acertar um alvo com extrema precisão. A tribo de Benjamim, ela era pequena, sim, mas ela era extremamente habilidosa. E o rei? O rei que saiu da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel também veio dessa tribo, Saul. Lembra? O rei que de vez em quando meio que ficava perturbado e Davi tinha que dedilhar a harpa para ele se acalmar? Pois é, Saul, embora tenha falhado espiritualmente, sua escolha mostra que a tribo de Benjamim possuía destaque nacional. De uma pequena tribo, surgiu o primeiro homem a ocupar o trono de Israel. E mais, o apóstolo que carregava o sangue de Benjamim. Tu sabe de quem eu estou falando?
Séculos depois, gente, outro homem famoso surgiria dessa linhagem, Paulo. Em Filipenses 3, versículo 5, ele declara, o próprio Paulo declara, da tribo de Benjamim. Isso, gente, por si só já é impressionante. A mesma tribo, comparada a um lobo guerreiro, deu origem ao maior missionário do Novo Testamento. O guerreiro da espada, que tornou-se guerreiro do evangelho. Não é mesmo? Essa foi a vida de Paulo. E a profecia escondida? Existe algo muito curioso na bênção de Jacó para Benjamim, porque ele finaliza dizendo, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Muitos estudiosos veem aqui um retrato da própria história de Benjamim, porque pela manhã uma tribo marcada por guerras, batalhas e conquistas. Mas à tarde era uma tribo que participa da construção do povo de Deus e da expansão do reino celestial aqui na terra. É quase como se Deus estivesse dizendo: vou transformar força em propósito. Amém? E como não podia deixar de ser, como não pode faltar, tem uma pérola escondida aqui nessa profecia. Entre todas as tribos, Benjamim recebeu um privilégio especial. Quando o reino se dividiu após Salomão, Benjamim permaneceu ao lado de Judá. Foi justamente dessa união que veio a linhagem que preservou Jerusalém. E Jerusalém, gente, era o lugar onde estava o templo. A menor tribo ficou perto da presença do Senhor. Nem sempre, presta atenção no que eu vou dizer, nem sempre Deus escolhe os maiores para permanecerem mais próximos. E o que a tribo de Benjamim pode nos ensinar hoje? Benjamim nos ensina que Deus pode mudar o nome da nossa história, o sofrimento não define o nosso destino, quem nasceu em um cenário de dor pode viver uma história de honra, sim. Pequenos aos olhos dos homens podem ser vistos grandes aos olhos de Deus. A força só encontra sentido quando é colocada a serviço do reino. Isso é muito importante de nós entendermos, gente. A força só encontra sentido quando é colocada a serviço do reino. Talvez alguém tenha sido chamado de Benoni pela sua vida inteira, o filho da dor, o filho da rejeição, da perda, da tristeza, o filho do abandono. Mas Deus continua escrevendo novas histórias hoje, agora. Ele ainda transforma os Benones da vida em Benjamins. Guarda isso no teu coração. Leva essa palavra para aquele irmão, para aquela irmã que está precisando ouvir. O encorajamento vindo direto do céu. Porque Deus ainda transforma os Benones em Benjamins. Amém? E o encerramento, né? O encerramento do sermão de Jacó. Ao final de Gênesis 49, Jacó não estava apenas abençoando seus filhos. Gente, ele estava profetizando sobre gerações inteiras. Sobre seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, até hoje. Porque a tribo continua existindo. Cada filho revelou uma faceta da caminhada humana. Rúben nos ensinou sobre instabilidade. Simeão e Levi sobre o perigo da ira.
Judá sobre liderança e o nosso amado Messias. José sobre perseverança e frutificação. E Benjamim sobre transformação. O último nome da lista é um lembrete de esperança. A dor não precisa seguir contigo até o final. Ela pode e será transformada, se tu permitir. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje encerramos esta jornada pelo último sermão de Jacó, contemplando a vida de Benjamim, o filho que nasceu em meio à dor, mas foi chamado para a honra. Ensina-nos a não permitir que nossas feridas definam nossa identidade. Quando o homem, ou melhor, quando o mundo nos chamar de Benoni, ajuda-nos a ouvir a voz do Pai nos chamando de Benjamim. Transforma nossas dores em testemunhos, nossas lutas em amadurecimento e nossas cicatrizes em marcas da tua graça, Senhor. Assim como fizeste com essa tribo pequena, mas valente, faz-nos fortes para enfrentar as batalhas da vida e fiéis para permanecer perto da tua presença. Que tudo o que aprendemos nessa caminhada, nesses 12 episódios pelas tribos de Israel, produza fruto em nossos corações. E que ao final da nossa própria jornada, possamos ouvir de ti que permanecemos fiéis. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Gente, foi uma alegria caminhar com vocês durante essa série. De Rúben até Benjamim, vimos que Deus usa pessoas falhas, pessoas improváveis, feridas e pequenas para cumprir os seus propósitos, sim. E talvez essa seja a maior mensagem do último sermão de Jacó. A história dos homens é cheia de falhas, mas a história de Deus é cheia de graça, sempre. Amém? Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para nós participarmos. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.